Que é uma mensagem que Deus está querendo falar conosco, porque Deus está querendo destravar algumas coisas que estão travadas na nossa vida, né? Ele está querendo realmente que nesse tempo nós possamos ser cristãos verdadeiros, discípulos que fluem dessa água viva do Senhor. Ele quer nos dar estratégias, Ele quer nos levar a cumprir propósitos, Ele quer nos dar algumas direções. E não quer dizer que Ele não está falando, muitas vezes nós não estamos conseguindo manter essa conexão viva com o Espírito Santo. Então, está na hora da gente voltar, né, a ter essa conexão tão aquecida com o Espírito Santo, que nos faz resolver muitos desafios de uma forma fluida, né, de uma forma muito mais abreviada. E hoje, eu já anunciei ontem nas minhas redes sociais que hoje eu estaria aqui trazendo uma mensagem que eu intitulei Remova os Obstáculos. Né? Remova os obstáculos. Terça-feira eu falei um pouquinho disso, talvez, né? Acho que tem a ver o assunto. Remova os obstáculos. Gente, se tem uma coisa que eu tenho pensado na minha vida e eu tenho me indignado não há obstáculos para eu fluir a graça do Senhor. Não pode haver obstáculos para eu viver o propósito de Deus. Não pode haver obstáculos para eu fazer tudo que Deus tem para que eu faça nesse mundo. Não pode ter obstáculo para que eu viva uma vida plena na minha família. Gente, não há. Não pode ter. As promessas de Deus, elas são dignas de confiança, não pode ter obstáculo. Mas, às vezes, o que nós percebemos é que algumas pessoas, né, e até na nossa própria vida, pode ter algumas coisas que nos impedem de chegar lá. Algumas coisas que vão obstruindo o caminho, algumas coisas que vão realmente travando o fluir da graça de Deus na nossa vida. E eu lembrei de um exemplo muito interessante, eu não sei quantos de vocês moram aqui em prédio, mas eu acho que isso acontece em casa também. Quando a sua torneira, quando fica um tempo sem água na sua casa, e a sua torneira, quando ela vai voltando, primeiro que é horrível ficar sem água, gente, você concorda comigo? É horrível ficar sem água. A gente não dá tanto valor para a água até a gente ficar sem ela, não dá para fazer nada sem água, gente. E a gente vai se surpreendendo, meu Deus, eu tenho que fazer um arroz, mas com que água? Gente, mas eu tenho que tomar banho com que água? Meu, escovar o dente, eu preciso escovar o dente, mas cadê a água? É horrível, quando eu sei que tem notícia que vai faltar água, a gente já enche todas as garrafas que a gente tem disponível para que a gente tenha um reservatório. Então, em primeiro lugar, a torneira foi feita para fluir água, gente. Quando ela não flui, é um desastre, é ou não é? É ou não é? É um desastre. E aí, uma coisa interessante acontece quando a água está voltando. É que a água não volta de uma vez, né? A água, ela vai voltando aos poucos. Aí você abre a torneira e a torneira, ela faz aquele barulho. Quem sabe fazer o barulho da torneira voltando, gente? Alguém é bom de fazer barulho aí? Eu treinei com o Matheus, mas eu sou péssima de fazer barulhos com a minha boca assim. Eu tenho tanta dificuldade. Eu faço uma coisa que não tem nada a ver. Como que é o barulho, gente? Faz aí onde você está. Você lembra do barulho da torneira voltando água? Faz mais forte aí, gente. Quem mais consegue? Tá isso. É ruim demais. Gente, pensa. Você já tomou um jato de água desordenado em você quando a água estava voltando? Quando a torneira está voltando a água, ela espirra a água na gente assim, ora ela não flui nada. Ora ela dá uns tiros de água em você que acertam em tudo quanto é lugar e você fica contrariado ali. Ora também sai água suja, não sai, gente? Tem hora que você está todo feliz, você fala, eu vou deixar o copinho aqui, na hora que vier esse jato, ele vai cair aqui. Mas na hora que vem aquela água suja. A gente tem nada pior do que quando falta água. E não tem nada pior do que quando a água está voltando, a torneira ficar com esse barulho aí, ó. Como que é? Gente, está precisando de mais pressão. Diafragma. Tem que fazer com diafragma. Vamos lá, vamos tentar de novo, porque nós vamos fazer esse barulho algumas vezes aqui na mensagem, tá bom? Então vamos lá. Como é que é, gente, que faz? Você vai tentar, se for ruim igual, eu vou tirar o microfone aqui e vou tentar fazer também. Mas, vamos lá, com pressão, tá bom? Como que é o barulho da torneira voltando a água, gente? Vai ser um tiro de revólver de água, mas é isso. Amor, você fez bem barulho lá em casa. Você quer fazer aqui para o pessoal ver? Vem cá. Eu acho que você é especialista em fazer. Vem cá. Tira a máscara. É tipo assim, ó. Muito bom, não foi, gente? Olha,
Quem gosta aqui quando a torneira está fazendo esse barulho, levanta a mão. Quem gosta? Quem gosta? Vocês gostam? Tá voltando, mas é muito ruim, gente. A gente toma um jato de água na cara. Mas sabe qual que é o problema? Que tem muito crente em Jesus, que tem muita gente que está seguindo a Jesus, que fica fazendo isso aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Sabe como que funciona esse negócio da torneira obstruída com um crente que tem que fluir água normal, mas de vez em quando ele fica falhando? É assim, ó. A pessoa vem aqui no domingo, ela recebe uma palavra sobrenatural de Deus. Aí ela faz o quê? Ela desobstrui. Aí ela flui água. Como é que faz o barulho de fluindo água, gente? Nossa, vocês estão muito bons nisso. Mas aí quando chega na segunda-feira, no domingo você recebeu palavra, você recebeu caminhos para você realmente desobstruir sua torneira. E aí, na segunda-feira, algo acontece que a sua vida começa a ficar assim, ó. Você já viu gente assim? Gente que no domingo flui, que na igreja, na célula flui, mas que na segunda-feira começa a dar essas falhas no fluido da vida de Deus. E deixa eu te falar algo. O Espírito Santo, ele deseja que você seja uma torneira, um instrumento que vai fluir continuamente a graça de Deus. O Espírito Santo quer que você seja uma torneira que flua a alegria do Espírito Santo, que flua a criatividade no Espírito Santo, que flua os frutos do Espírito, que flua as misericórdias, a compaixão, que flua a graça de Deus sobre a sua vida. O Espírito Santo te constituiu, te trouxe aqui para receber mais dele, para que você fosse uma pessoa, um cristão, um homem, uma mulher que flui continuamente as águas vivas do Espírito Santo. Eu não sei se isso enche o teu coração, mas isso me empolga. Isso me empolga porque eu posso acordar segunda-feira fluindo a graça de Deus. Eu posso me alegrar, eu posso me encher do Espírito, eu posso ter graça de Deus para crer no impossível na segunda, mas eu posso também ter essa mesma graça e essa mesma água fluindo na terça. Eu posso na quarta-feira ter uma compaixão sobrenatural, mesmo que eu esteja cansada, mesmo que eu esteja com tantas coisas acontecendo na minha vida, difíceis, circunstâncias adversas, mas eu consigo fluir essa graça, essa vida abundante de Deus. Eu acho que esse deve ser o grande alvo de todo cristão. Fluir essa graça de Deus. Porque, gente, o Espírito Santo não quer que a gente seja essa torneira obstruída. E isso pode estar frustrando muita gente. Isso pode estar frustrando muitos de nós aqui. Porque nós queremos chegar aonde Deus quer. Nós temos planos, nós temos propósitos. E isso não vale só para a nossa vida com Deus em si. Isso vale para a nossa vida espiritual, mas também vale para a nossa vida profissional. Para os propósitos de Deus para nós como marido, como esposa, para nós como nos nossos relacionamentos em geral, nas nossas amizades, na criação dos filhos. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Sabe? O Espírito Santo, querido, ele nos deu essa vida. E Jesus morreu naquela cruz para que a gente tivesse a eternidade com ele. Mas ele também morreu naquela cruz para que a nossa vida fosse uma vida abundante. É importante a gente entender isso. Porque senão o mundo vai ver cristãos em Deus, crentes, aqueles que dizem crentes em Deus, aqueles que se dizem crer em Jesus, e não vão ver nenhuma diferença em nós. A gente precisa ser diferente, gente. E não para ficar mostrando que a gente é melhor do que alguém, mas para que essa água que flui de nós possa alcançar outras pessoas. Para que essa água que flui de nós possa curar pessoas, possa mudar a história de outros, possa mudar o nosso próprio rumo, a nossa vida. O que você faz com a sua vida importa, porque vai impactar muitas pessoas que estão perto de você. Vai deixar muita gente espantada com aquilo que a palavra de Deus pode cumprir na vida de uma pessoa. Olha o que diz em João 7, 37 e 38, olha isso. No último e mais importante dia de festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Se alguém crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é água viva?
A água mata a sede, não é? A água viva mata a necessidade desse mundo. A água viva flui de uma forma que preenche lugares que hoje estão secos e vazios. A água viva é resposta. A água viva, ela consegue olhar para Deus e ela não se dobra diante de outras coisas. A água viva, ela flui independente do que está acontecendo ao redor. Sabe, querido, nós realmente podemos e devemos viver esse caminho de água viva. E sabe, Deus quer que a gente viva essa vida abundante, mas a vida abundante não quer dizer que nós não vamos ter problemas. A vida abundante não quer dizer que nós não vamos ter lutas terríveis, que vai nos dar dias de choro, dias de tristeza, dias de luto, dias de dificuldade, dias de dúvida. Mas essa vida abundante e essa água viva fala sobre um lugar de maturidade em Deus, onde, independente das circunstâncias, eu consigo manter a minha alegria, a minha fé. Viver uma vida abundante é viver uma vida que não se dobra. Uma pessoa que não negocia, sabe? Uma pessoa cheia do Espírito, que acredita no caráter de Deus, que acredita que tem uma confiança plena no Espírito Santo. Que desafio para nós sermos assim. Mas obstáculos. Nós precisamos remover os obstáculos. Precisamos desobstruir para não ficar fazendo esse barulho aqui, ó. Tá ficando mais fraco. Pressão, gente. Esse louvor estava cheio de pressão hoje, não estava? Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que pressão do Espírito Santo. A gente precisa ser intenso em Deus, sabe? Para a gente não precisar ficar fazendo esse barulho aí, ó. É isso. Mas sabe o que acontece? O inimigo, ele sempre vai querer lançar obstáculos para nós. A verdade é essa. E a diferença entre uma pessoa que consegue fluir essa vida e essa água viva e essa vida abundante é que ela conseguiu lidar com essas pedras que o inimigo tenta lançar. A Bíblia fala, resista ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia não fala assim, ó, o diabo fugirá de vós porque você aceitou Jesus. A Bíblia fala, resista ao diabo e daí ele vai fugir de você. Existe uma ação nossa necessária antes de que ele fuja. E às vezes a gente está só relatando o quantas vezes que o diabo tem lançado pedra nos nossos poços, que ele está obstruindo o nosso poço, mas a gente não está parando para pensar como que nós estamos reagindo e lidando com as pedras que ele está jogando. Se a gente está resistindo ou se a gente está recebendo essas pedras, recebendo esses ataques e não reagindo a eles. E sabe, queridos, lá no Velho Testamento, em vários textos, a Bíblia fala que uma das estratégias do inimigo é jogar pedras e obstruir poços. Lá em Gênesis 26:15 diz assim, ó, estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, o pai de Isaque, tinham cavado na época, enchendo-os de terra. Olha que interessante. A Bíblia fala aqui que Abraão cavou poços. Por que poços são cavados? Para ter acesso à água. A água é extremamente necessária, você concorda, gente? A água da vida também é extremamente necessária para nós. Nós precisamos da unção do Espírito Santo, nós precisamos de mais de Deus, nós precisamos acessar essa água na nossa vida. E ela está disponível aqui dentro de nós. Mas como que os inimigos lá, de uma forma prática, queriam derrotar o povo de Deus? Eles pegavam os poços que a Bíblia fala que Abraão construía e ele jogava terra e jogava pedras nesses poços para que eles não tivessem acesso à água. Sabe por quê? Porque o inimigo não consegue acabar com a água, então ele tenta obstruir o caminho da água na nossa vida. O inimigo não consegue tocar na presença de Deus, no Espírito Santo que nós recebemos. Ele não consegue tocar nisso. Então o que ele faz? Ele coloca barreiras para a gente não acessar essa vida abundante. Ele coloca barreiras para a gente não acessar o melhor de Deus na nossa vida. E assim eles faziam, eles jogavam pedras e jogavam terra nesses poços. E aí, se o povo de Deus quisesse ter vitória, eles tinham que sair conscientemente, retirando toda essa terra e toda essa pedra, para novamente ter acesso à água. Porque sem água a gente morre, é ou não é, gente? E sem a água da vida, espiritualmente, nós morremos também. Por isso que nós precisamos, assim como o povo de Deus no Velho Testamento, desenterrar esses poços. A gente precisa fazer isso, a gente precisa conscientemente discernir quais são as pedras que estão travando nossos poços para que a gente possa acessar a água viva de Deus. E a água viva de Deus quer dizer muitas coisas. Quer dizer respostas que a gente precisa. A água viva de Deus quer dizer provisão que a gente precisa acessar.
estratégias, projetos de Deus para nós. Quer dizer, caminhos internos que você precisa mexer dentro de você, para você acessar o melhor de Deus na sua casa, na sua família. Quer dizer, ajustes internos também que você tem que fazer na sua vida. Porque muitas vezes nós queremos culpar as pessoas daquilo que está acontecendo conosco. Está na hora da gente olhar para dentro de nós mesmos e dizer como eu estou reagindo a todas essas coisas. Como eu estou reagindo a essas pedras? Será que eu não estou desentulhando os meus poços e quero que outras pessoas fiquem tirando as pedras para mim? Será que eu estou responsabilizando outros por algo que o Espírito Santo colocou nas minhas mãos para cooperar com Ele? E resistir e tirar essas pedras? Fica a pergunta para nós, queridos. Nós precisamos conscientemente discernir esses poços que estão sendo obstruídos por Deus. Em vários aspectos. Tá? E o Espírito Santo vai nos dar graça para compreender. A palavra de Deus vai abrir os nossos olhos. E eu gostaria, de falar sobre algumas dessas pedras que podem estar obstruindo a nossa vida. E a primeira pedra que eu queria falar é a pedra da dúvida. A pedra da dúvida. Você acha que nós estamos vivendo um tempo em que a dúvida está muitas vezes irrigando o nosso coração? Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo em que a dúvida está batendo a nossa porta. E é por isso que isso é uma pedra tão importante de ser discernida, gente. Porque olha esse texto, que incrível esse texto da palavra de Deus. Eu quero que todos nós acompanhemos e que esse texto continue projetado ali. Tiago 1, do 6 a 8. Tiago 1, do 6 a 8. A pedra da dúvida. Olha que interessante. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que não pensem que receberá coisa alguma do Senhor. Pois é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Pode deixar esse texto aí. E eu queria levantar dentro desse texto 3 palavras para você não tirar da sua mente mais. Olha o que a Bíblia diz. Que quando a gente deixa a dúvida entrar no nosso coração, a nossa mente se torna dividida. A nossa mente fica dividida. E nós nos tornamos pessoas instáveis. Dúvida, não é? Mente dividida e instabilidade. Esse é o caminho que a dúvida faz no nosso coração. Primeiro, a dúvida divide a nossa mente. Eu recebi muitas coisas no domingo. Lembra que eu falei da torneira? Eu recebi a palavra de Deus. Nossa, eu saí de lá com uma fé tão grande. Mas na segunda-feira eu penso assim: será mesmo que a palavra de Deus é digna de confiança? Será mesmo que se eu fizer isso, o Senhor vai me abençoar? Será mesmo que vale a pena? Será mesmo que é por esse caminho que eu vou alcançar aquilo que Deus disse que me entregaria nas mãos? E aí a gente deixa a dúvida entrar, queridos, pouco a pouco, e nós nos tornamos pessoas instáveis. E a instabilidade é um dos maiores obstáculos que nós precisamos remover na nossa vida. Você já conviveu com uma pessoa instável? Ou você é uma pessoa instável? Isso é para a gente pensar. Uma pessoa instável é muito difícil de você até ter um relacionamento com ela. Pessoas instáveis, às vezes você relaciona com ela hoje e amanhã você não sabe nem o que aconteceu, ela não está te amando mais, ela está te odiando. Aí você fica assim: o que está acontecendo? O que eu fiz para essa pessoa? Então, pessoas instáveis, elas não conseguem ter bons relacionamentos. Porque às vezes ela não se deixa ser amada. Às vezes ela é uma pessoa que tem mágoas, que tem feridas, que tem muita coisa dentro dela. E ela não dá conta de ter relacionamentos de sucesso. E eu vou te falar, uma chave para você alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida é você começar a investir em ser uma pessoa que tem relacionamentos de sucesso. Porque nós vamos precisar das pessoas para tudo que a gente faz. Nós precisamos aprender a dialogar, nós precisamos aprender a relacionarmos com pessoas de todos os tipos. Nós precisamos aprender aonde a nossa forma de agir erradamente está influenciando e tornando nossa casa um ambiente difícil de viver. Tornando o nosso papel como esposa uma goteira. Ou tornando o nosso papel como marido aí, né, o papel dos maridos, algo que está destruindo a sua casa. Por quê? Porque não está conseguindo exercer o papel que Deus o comissionou para fazer. Instabilidade.
A instabilidade torna pessoas instáveis nos seus relacionamentos. E às vezes a pessoa pensa assim, eu quero ter amigos, eu quero ter relacionamentos, mas você não olha para si. O culpado são as pessoas que não te dão espaço. Mas será que as pessoas não te dão espaço? Ou será que você precisa observar essa pedra e começar a remover essa pedra da dúvida do seu interior? E remover para você destampar esse poço e para você poder acessar a água viva que Deus tem para você? Relacionamentos nos fazem acessar águas vivas, queridos, sabia? Relacionamentos nos fazem acessar águas vivas, a gente tem que discernir isso. Eu e o Mateus pagamos um preço alto muitas vezes para ter relacionamento com muitas pessoas que nós cremos que são relacionamentos que vão edificar e que vão nos levar para um próximo nível. Mas às vezes a gente não está dando tanta importância. Instabilidade, dúvida. Num outro aspecto, às vezes nós estamos começando a duvidar daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, aquilo que Deus já disse que faria. Lá no livro, né, de Provérbios, lá de Salomão, né, Cantares, outros livros, Salomão, com a sua sabedoria, ele sempre relata algumas coisas, né? Que muitas vezes o justo vai olhar para a vida do ímpio e vai falar assim, por que ele tem essas coisas e eu não tenho? E isso é um espírito de dúvida, isso é uma pedra da dúvida na nossa vida. E eu quero te falar isso para te alertar nesse dia sobre essa pedra. Porque nós que confiamos no Senhor precisamos conhecer o caráter de Deus. E por mais que a sua circunstância não esteja boa, Deus é bom e Ele vai transformar essa situação para o seu bem. Ou a gente crê na palavra, ou a gente não crê na palavra de Deus, queridos. É tão importante a gente estar enraizado na palavra e decidir, eu vou crer nessa palavra até o fim. Eu vou confiar. Eu não vou deixar a dúvida entrar no meu coração. Sabe, vozes, o Mateus falou uma frase incrível na semana passada. O que muda a minha vida não são as vozes que eu ouço, mas são as vozes que eu acredito. São as vozes que eu acredito. Porque se eu estiver acreditando em vozes erradas e contrárias à palavra de Deus, consequentemente, eu vou deixar a dúvida entrar na minha vida e no meu coração. Dúvidas em relação à veracidade da palavra. Dúvida em relação se as promessas de Deus vão ou não vão se cumprir. Dúvida sobre a bondade de Deus. Mas sabe, querido, se a gente quer fluir águas vivas, não adianta a gente crer só nessa promessa e colocar em xeque todos os outros princípios que levam essa promessa a ser cumprida. Eu não creio assim que, pela palavra, por tudo que eu leio na palavra, eu não creio que a água viva de Deus vai fluir da vida de qualquer pessoa. Porque senão, a verdade que a gente veria é que todo mundo que acessa a presença de Deus, que está num culto de domingo, que está numa célula, que disse sim para Jesus, iam ser pessoas excepcionais, incríveis, né? E cheia da unção de Deus, e muito firmes nas suas convicções, e às vezes isso não acontece. Porque não basta a gente acreditar na promessa que águas vivas fluiriam de dentro de nós. Nós precisamos crer também em todo o conjunto de princípios que a palavra de Deus traz para nós, e diga, pratique para o seu bem. Sabe, gente, às vezes a gente pode achar, ou alguns que não conhecem a palavra de Deus a fundo, que Deus coloca uma série de regras para a gente cumprir. E a coisa não é por aí. O Espírito Santo, ele comunica conosco princípios para o nosso bem. Princípios para o nosso crescimento. E pouco a pouco, quando esses princípios são praticados, eu vou construindo algo que Deus quer me dar. Eu vou construindo algo em Deus. Sabe, você tem a sua família aí, você viveu uma história difícil com seus pais. A sua família, você tem uma história de divórcio aí na vida dos seus avós, na vida dos seus pais. Sabe, uma situação tão complicada de dramas, né, familiares, maldições familiares hereditárias. Mas aí você, assim, até meio assim, oh meu Deus, isso vai me custar muita coisa, mas não importa não. Eu vou ser uma pessoa que não deixa a dúvida entrar no meu coração. Eu vou pouco a pouco praticar os princípios de Deus como uma formiguinha. Mas daqui a algum tempo, as pessoas olharão para a sua casa e falarão, a mão do Senhor fez isso. A mão de Deus fez isso. Talvez na história da sua família houve históricos de miséria, históricos de muita pobreza, mas você começa a entender que na água viva de Deus está um lugar de provisão e de crescimento profissional. E de crescimento em todas as áreas da sua vida. E que você pode receber ideias novas de Deus. E que você pode ser excelente. E que você pode acessar aquilo exatamente que Deus tem para a sua vida. E não ficar de galho em galho. E o Espírito Santo começa a te fortalecer, te dá uma conduta maravilhosa no seu ambiente profissional. Os olhos da sua liderança começam a ser colocados sobre você, e você vai crescendo, e você vai avançando. Ai, que maravilhoso, gente, quer ouvir esses testemunhos.
Esses dias nós estávamos com uma família muito preciosa e a gente estava ouvindo uma história, né, de como que a pessoa saiu de um lugar de tanta dificuldade, né, a sua família, um histórico de abusos, um histórico de desestrutura, de rejeição. E ela estava me contando, né, o que Deus fez, sabe, na sua história e como que Deus foi conduzindo ela depois que ela aceitou a Cristo para chegar numa posição de liderança na empresa onde ela trabalha hoje, como Deus a abençoou e como Deus tirou. Eu acredito que quando ela olha para trás, né, ela fala, gente, aquele lugar que eu saí, Deus me trouxe até aqui. É maravilhoso ouvir esses testemunhos, eu fiquei muito encantada. Eu falei, como que você chegou nesse lugar? E ela começou a me contar que ela começou a acessar a água viva de Deus e começou a dizer para o Espírito Santo, eu vivi muitas lutas na minha vida. Eu me sinto até incapaz disso, mas o Espírito Santo colocava no coração dela. Saia desse lugar, vá para esse lugar. Você vai acessar algo que está te esperando ali. E ela ia para esse lugar e lá tinha algo, uma fonte inesgotável de água aguardando por ela. E assim ela foi caminhando no fluir e na graça de Deus, dia após dia, não duvidando, mas confiando que Deus levaria ela neste lugar. E hoje ela pode olhar para trás e falar, meu Deus, que lugar o Senhor me tirou, era para eu viver a mesma história hoje, mas Deus restaurou a minha sorte, simplesmente porque eu consegui remover os obstáculos. Pessoas normais removem obstáculos, queridos, não são super-heróis que removem obstáculos. São pessoas que não deixam a pedra da dúvida tampar os seus poços. E nós vamos precisar realmente vigiar todos os dias da nossa vida sobre a pedra da dúvida. Pedra da dúvida tem tirado muitas pessoas da presença de Deus. A pedra da dúvida tem feito muitas pessoas relativizarem a palavra de Deus. Muita gente questionar e começar a colocar os seus desejos pessoais no lugar daquilo que Deus já disse que seria certo. E hoje eu quero te encorajar. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Não se torne essa onda que vai ficar sendo jogada de um lado para o outro no mar. Pessoas instáveis não alcançam o propósito de Deus. Um dos obstáculos maiores na vida de uma pessoa é a dúvida naquilo que Deus pode fazer. Dúvida nos princípios da palavra, instabilidade. Se você entra nesse lugar de dúvida, deixa a dúvida habitar no seu coração. Você começa a ser uma pessoa instável, e uma pessoa instável não persevera em nada. Ora crê nisso, ora crê naquilo, porque as nossas crenças definem as nossas atitudes. Aquilo que nós cremos, nós vamos agir conforme a nossa crença. É ou não é, gente? Nós vamos crer da maneira, nós vamos andar da maneira que a gente crê. Nós não vamos fazer uma coisa que a gente não acredita. E é por isso que é importante a gente alimentar conscientemente, sabe, a credulidade, a fé no nosso coração. Olha o que diz em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que maravilhoso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu posso dizer que se nós estamos deixando a dúvida habitar no nosso coração, nós estamos desagradando a Deus. Será que eu posso dizer que Deus não está muito feliz com pessoas instáveis, que ora o ama, ora confia tudo nas suas mãos, e ora desiste de tudo e acha que tudo é uma balela? Será que eu posso afirmar isso? Deus, queridos, Ele deseja fazer grandes coisas na nossa vida, mas a gente precisa identificar pequenas pedras que estão obstruindo os nossos poços. Pequenas pedras que estão deixando a nossa torneira ser essa torneira assim, ó. Parabéns. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu te dizer, guarde essa frase no seu coração. Deus é bom, mesmo que as circunstâncias não sejam boas. Amém? Deus é bom, mesmo que as circunstâncias não sejam boas. Uma hora você vai entender isso tudo. Uma hora Deus vai te levar a um nível de conhecimento dEle para compreender coisas difíceis de compreender. E a gente precisa chegar nesse conhecimento, porque a gente não vai confiar em Deus se a gente não conhecer o caráter de Deus. Deus é bom. Se eu não conhecer através das Escrituras o caráter de Deus, eu vou reagir contrário, reagir com dúvida. Não vou crer que Deus é bom. Eu vou crer que minha vida é uma bagunça, que nada vai dar certo, que eu não vou conseguir ser capacitada. Eu vou começar a colocar caraminhola na cabeça e vou virar uma onda agitada pelo mar. Querido, Deus não quer que você perca mais tempo na sua vida. Quantos anos você tem hoje? Não importa quantos anos você tem. Hoje é o dia de você remover esses obstáculos, essas pedras. De você começar a desentulhar esses poços. E é tudo na presença de Deus. Eu não estou falando de algo incrível e sobrenatural, não. Eu estou falando de algo que é sobrenatural, sim. Mas que depende de uma atitude simples. De decidir confiar. Decidir não deixar a pedra da dúvida entrar. Amém?
permanecer fiel, permanecer crendo, permanecer obedecendo, permanecer conhecendo a palavra, os caminhos, os princípios. E às vezes você para e pensa assim, nossa, ela está falando isso porque ela nem sabe as lutas que eu estou vivendo. Às vezes, queridos, alguns pensam, né, que quem está liderando ou pastores e líderes, às vezes pensa que essas pessoas estão automaticamente blindadas dos dias maus. Mas é exatamente o contrário. Parece que quanto mais hora a sua exposição na brecha, mais vão ser os ataques, mais vão ser as pedras, mais vão ser os poços que você vai precisar desentulhar. Porque Deus quer preparar pessoas para chegar num lugar. E chegar num lugar depende de um processo, depende de cada pedra que você tira. É um grau de maturidade que você vai avançando, que você vai conquistando, que você vai caminhando. Oh, como nós queremos avançar para esse lugar. Em primeiro lugar, você precisa retirar a pedra da dúvida. Amém, gente? Será que alguém aqui estava com a pedra da dúvida plantada no seu coração? Você precisa arrancar essa erva daninha aí. Você precisa arrancar. É uma decisão, eu vou arrancar. Eu vou arrancar isso hoje. Eu não vou duvidar mais. Abre a sua Bíblia e vai ler o que Deus tem para você. Abre a sua Bíblia. Se você não sabe achar onde está, você pega no Google e digita assim, passagens da Bíblia que dizem sobre superar o dia mau. Passagens da Bíblia sobre o órfão. Passagens da Bíblia sobre a viúva, e a Bíblia vai te dar muitos versículos sobre esse assunto. E você vai estudar a palavra de Deus, desse assunto que você está precisando romper. E Deus vai te encher de fé, porque a Bíblia fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se nós não estamos ouvindo a palavra de Deus, nós não estamos tendo fé. Recursos que o Senhor vai nos dando. Bom, em segundo lugar, que nós não podemos é a pedra da concessão. Pedra da concessão. Em primeiro lugar, a dúvida vem no nosso coração e na nossa vida. Em segundo lugar, entra a pedra da concessão. As pequenas concessões que nós vamos fazendo. Eu sei que Mateus falou um pouco sobre isso na semana passada, mas, poxa, nós tivemos um compartilhar tão poderoso na célula sobre esses princípios essa semana. Tão incrível, tantos testemunhos, e eu quero reforçar isso. E na Bíblia, toda vez que há algum reforço sobre algo, é porque Deus quer enfatizar. Talvez isso aconteça através do Espírito Santo na sua vida. Semana passada nós falamos sobre isso e hoje estamos voltando a falar. Pode ser que nós precisamos atentar para isso, para as concessões que estamos fazendo. Concessões que estamos fazendo. Eu falei que o caráter de Deus é um caráter de bondade e de fidelidade, não é? Mas agora eu quero falar para você, qual que é uma das principais características do diabo? Ai, não fala esse nome não, pastora. Longe de mim. Mas diabo com letra minúscula, gente. Amém? Diabo, toda vez que você for escrever diabo em alguma coisa, você escreve com letra minúscula. Sabe uma das principais características do diabo, do inimigo? Sabe? Mas qual é uma das principais características? Boas. Ele tem uma característica boa, gente. Sabe qual é a característica boa que ele tem? Paciência. Ele não precisa que você aceite a proposta dele rapidinho. Ele pode fazer pouco a pouco o seu poço ser entulhado. Como é que chama aquelas pedrinhas pequenas? Brita que chama? Acho que na minha terra não falava esse nome, mas tá, brita. Hã? Não. Pedrego. Ah, não sei. Não sei, gente, deixa. Brita. Você entendeu? Umas pedrinhas pequenas. Às vezes a gente acha que para entulhar poços o diabo vai pegar uma pedrona assim, vai jogar pum, no nosso poço. Mas não precisa disso não, gente. Ele pode jogar uma pedrinha pequenininha só. Aí ele vai lá de novo e ó. E sabe o que a gente faz? Cada dia a gente faz só um pouquinho do que a gente sabe que não é certo. Mas não é muito, não. É só um pouquinho. É só uma britinha. É só um pouquinho. E cada dia eu vou fazendo só um pouquinho. E não tem problema, não. O diabo enche esse poço com brita lançada uma a uma. Até ele conseguir o que ele quer. Está entendendo qual que é a estratégia do inimigo? Às vezes não é fazer de uma vez. Ele vai fazendo aos poucos. E a pedra da concessão acontece quando a dúvida bate e a gente não consegue reverter a dúvida no nosso coração. Aí o que acontece? Bate
a pedra da concessão. É quando a gente começa a negociar com o inimigo. É quando a gente começa a fazer pequenas coisas. E a nossa fala é assim, mas o fulano está fazendo, o ciclano faz. Não, mas o mundo mudou, mas aí isso acontece, mas aquilo. E eu não estou falando aqui de um conjunto de regras, até mesmo não quero nem citar nenhum exemplo, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e você sabe daquilo que eu estou falando, e da parte dessa palavra que cabe dentro da sua vida. Nós sabemos. E sabe, querido, pouco a pouco, o diabo vai fazendo algo na nossa vida. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que nós desenhamos uma linha. Pensa, se a gente desenhar uma linha, que é o limite daquilo que Deus quer que a gente esteja, e se a gente for movendo essas linhas aos poucos, cada dia um pouquinho, a minha pergunta para você é, aonde essa linha vai parar? Nós não sabemos onde essa linha vai parar. Essa linha vai longe demais. Se a cada dia você estiver fazendo algo que Deus desaprova, que você sabe que Deus desaprova, aos poucos essa linha vai parar longe demais. E como o Mateus disse na semana passada, incrível, depois você reouça essa mensagem. O primeiro inimigo aceita só um quartinho da sua casa, mas logo ele volta e fala assim, eu não quero só o quartinho não, eu quero a casa toda. Eu quero tudo. E aí, queridos, é esse ponto que é tão difícil para a gente chegar. Porque às vezes nós vemos pessoas que carregam um propósito tão grande de Deus sobre as suas vidas. E às vezes elas vão fazendo concessões e elas chegam num lugar que é difícil de sair. Dependendo do lugar que a gente chega, é difícil de sair. Temos tido conversas e conversas com pessoas que foram fazendo concessões ao inimigo. E as pessoas, queridos, chegam num ponto e elas viram para nós e falam assim, eu quero voltar para o lugar onde meu poço não tinha uma pedra. Mas eu deixei tantas pedras entrarem no meu poço que parece que está tão pesado, parece que elas estão todas em cima das minhas costas e está difícil me levantar novamente. É assim que o diabo faz. Aos pouquinhos, concessões. E não são com coisas, com princípios de Deus, mas também com incredulidade. Às vezes a gente vai deixando raiz de amargura entrar no nosso coração. A Bíblia não fala assim, ó, não deixe raiz de amargura entrar no seu coração, causar raízes, gerar raízes e contaminará muitos. Mas aí hoje, eu deixo só um pouquinho de fazer o que a palavra de Deus me diz. Porque o que essa pessoa fez comigo foi terrível. E eu deixo a amargura brotar no meu coração só um pouquinho. E depois que se passou um longo tempo, eu sou uma pessoa azeda, uma pessoa amarga. Uma pessoa que, sabe, que tem tanto problema com as outras pessoas, que está tão amargurada. Você já relacionou com uma pessoa amargurada, gente? É horrível viver com uma pessoa amarga. É horrível. Tudo está ruim, tudo está mal. Você vai acumulando coisas no seu interior, lixo. Você vai deixando o diabo jogar pedras nos seus poços. E quando você menos espera, o negócio já está feio, gente. Raiz de amargura, o Espírito Santo quer falar isso com você hoje. Ele não quer que você fique alimentando raiz de amargura no seu coração, na sua vida. Tira isso. Seja uma pessoa leve, seja uma pessoa decidida, uma pessoa que confia em Deus. Porque se você está confiando que o teu futuro está na mão de pessoas que te trataram mal, você não está confiando em Deus. É ou não é? Se a gente está achando que tudo da nossa vida ruiu porque uma pessoa fez algo conosco, é porque nós não estamos confiando no poder restaurador, no poder da ressurreição de Deus sobre a nossa vida. É porque nós não estamos confiando que Deus nos deu uma digital que é única. Ninguém no mundo tem uma digital igual à sua. Ninguém no mundo tem um propósito igual ao seu. Você não está confiando no propósito que Deus te deu. E o Senhor quer fazer algo na sua história. O Senhor quer fazer algo na sua vida. Sabe, querido, Deus te escolheu para algo grande, mas a gente não pode começar a fazer concessão. Nós precisamos fazer boas escolhas, porque nós vamos dar contas a Deus de tudo que nós vamos fazer. É nós. Ah, mas o fulano faz, mas o ciclano faz. Ninguém sabe a consequência que o outro está sofrendo na vida dele. Nem tudo que reluz é ouro, gente, entenda isso. Anote isso na sua cabeça. Não é todo mundo que está postando uma foto sorrindo no Instagram que está bem, não. Porque ele pode estar sorrindo na segunda e está numa situação quase que mortal na terça-feira. E às vezes nós somos abordados com esse tipo de situação na terça. E a gente fala, gente, mas como é que pode? A pessoa estar feliz, não estava não, gente. Nem tudo que reluz é ouro. Compreenda, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. O Espírito Santo quer te fazer uma pessoa firmado na rocha. Em primeiro lugar, tirando a pedra da dúvida. Em segundo lugar, tirando a pedra da concessão. E agora eu quero falar para aqueles que acham que está tudo bem, mas que está deixando a incredulidade e o medo tomar conta também do seu coração.
Nós também precisamos tirar isso de dentro de nós. Davi, querido, em Salmo 18, 23, diz assim: tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O homem segundo o coração de Deus, querido, ele não falou apenas, ele não queria só que o demônio deixasse ele em paz. Ele não queria apenas que não houvesse tentação. Olha como que Davi pensou, presta atenção aqui como que Davi pensou. Eu vou viver a minha vida com atenção. Eu vou ser o guerreiro que eu devo ser. Eu vou observar as mentiras do diabo. Eu vou tomar cuidado com as atiradeiras dele lançadas na minha vida. E eu vou permanecer no lugar onde eu possa ter uma vida que Deus me escolheu para ter. Preste atenção. Escolha estar num lugar seguro, para que você tenha a vida que Deus escolheu para você ter. Escolha estar num lugar seguro. Não ande em cima da linha. Escolha andar num lugar seguro. Sabe por quê? Você pode anotar essa frase aqui também. Nós não podemos nos tornar o que Deus quer que sejamos, se fizermos tudo o que as outras pessoas no mundo estão fazendo. Nós não podemos nos tornar o que Deus quer que sejamos, se fizermos tudo o que as outras pessoas do mundo estão fazendo. Não é forte isso, gente? Deus tem algo para a gente ser, mas sabe qual que é o problema? Que muita gente não dá conta de viver essa palavra. Porque existe o caminho largo e o caminho estreito. E no caminho largo são muitos amigos, tem muitas amizades. E no caminho estreito, às vezes, você não vai ter tanta gente assim do seu lado. E nós temos que entender isso também. Porque nós temos que querer ou ter todo mundo do nosso lado ou ter Jesus do nosso lado. E essa é uma escolha que a gente vai ter que fazer na nossa vida. E o Espírito Santo, ele vai te ajudar a fazer escolhas certas na sua vida, amém? O Espírito Santo vai realmente ajudar a ser como Davi. Davi, um homem cheio da vida de Deus, mas um homem que soube guardar o seu coração, guardar as suas atitudes, guardar a sua vida. Davi foi esse homem que ele escolheu viver uma vida de vigilância. E nós, como estamos vivendo? Então, querido, concessões. Em primeiro lugar, não deixe a dúvida entrar no seu coração. Em segundo lugar, atenção com as concessões que temos feito. Agora eu quero falar do terceiro e último pedra que pode estar obstruindo o nosso poço, para a gente ser essa, sabe? Essa torneira obstruída que faz esse barulho assim, olha. Nossa, quando você entrar na segunda-feira e começar a falhar, querido, você vai fazer esse barulho. E Deus vai te lembrar de toda essa mensagem. Você vai ficar com raiva. Quando você vê essa torneira pipocando, acho que é a palavra perfeita, né? Pipocando, você vai falar assim, eu não posso pipocar. Deus tem um plano na minha vida. Eu tenho que remover os obstáculos para que eu chegue lá onde Deus quer. Em terceiro lugar, querido, o que eu quero falar é sobre a pedra do medo. Como eu disse, eu quero falar sobre a pedra do medo. Sabe por quê? Eu achei esse ponto muito importante, porque eu quero deixar esse ponto fluir do meu coração, porque é algo que o Senhor está falando comigo assim, tão pessoalmente. Às vezes, nós estamos vigiando para a dúvida não entrar no nosso coração. E às vezes, nós já estamos cuidando para não fazer concessões com o inimigo. E isso é o que nós podemos fazer. Mas tem um terceiro ponto, que se nós não atentarmos, nós não vamos receber dessa água viva, nós não vamos conseguir fluir daquilo que Deus tem para nós. Por causa da pedra do medo. A pedra do medo. A pedra do medo tem a ver com nós colocarmos a nossa capacidade na frente da capacidade de Deus de fazer o que Ele quer fazer e vai fazer na nossa vida. A pedra do medo, ela diz sobre você ficar com medo das suas limitações para alcançar o que Deus quer. E você está colocando o seu passado, você está colocando as suas limitações pessoais. Às vezes você tem várias limitações pessoais e você pensa assim, meu Deus, como eu vou conseguir realizar tudo na minha vida se eu sou essa pessoa? Eu já ouvi tanta gente falando isso. Eu sou uma pessoa instável emocionalmente, sou uma pessoa depressiva mesmo. Não dá, para mim não dá. Sabe? Eu vivi um passado assim assado, para mim não dá. Você não sabe a vida que eu vivi, para mim não dá. Não, deixa eu te falar, esse gigante é muito grande, querido, todos nós vamos ter que enfrentar nossos medos, depois que a gente deixou a pedra da dúvida sair, depois que a gente deixou a pedra da concessão sair, nós vamos ter que enfrentar os nossos medos, e nós vamos ter que decidir se nós vamos dar espaço para as promessas e para a fé sobrenatural, ou se nós vamos permitir que apenas o medo habite na nossa vida e nos trave para aquele lugar que Deus quer nos levar, porque o medo está travando muita gente de realizar o sobrenatural
sobrenatural em Deus, de ver coisas grandes acontecendo através das suas vidas, de deixar fluir aquela coisa que Deus colocou, aquele diamante que Deus colocou dentro de você. E às vezes você é uma pessoa que está com Jesus, você é uma pessoa que ama Jesus, mas quando você é colocado numa posição de tomar uma decisão, de virar uma página, de ser aquilo que Deus quer que você seja, de manifestar a glória de Deus, você trava todo e você fala: meu Deus, o que vão pensar de mim? Meu Deus, o que vai ser? Meu Deus, mas e se eu abrir mão de tudo? Como é que vai ser o meu futuro? Será que Deus vai prover para mim? Se eu decidir viver os princípios de Deus, será que eu vou ter provisão no futuro? Será que eu vou conseguir tirar férias? Será que eu vou conseguir ter um carro? Será que eu vou conseguir dar o melhor para minha família? Será que eu vou conseguir? Será? E o medo pode roubar o melhor que Deus quer fazer na nossa vida, queridos. E sabe, eu tenho pensado muito sobre isso, porque às vezes a gente fala, mas a gente morre na praia porque a gente deixa o medo estar acima das nossas convicções de fé. A gente deixa o medo abafar. E a gente vive mais ou menos o que Deus quer que a gente viva. A gente vive mais ou menos o propósito de Deus. A gente não tem coragem para se expor e para falar: eu vou orar e eu creio que esse milagre vai acontecer. Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois de amanhã. Eu creio que Deus vai fazer algo na minha vida. Sabe o que eu estou percebendo, gente? Às vezes a gente fica tão voltado para dentro. É isso que a gente tem que vigiar como igreja. A gente fica tão voltado para dentro nas nossas limitações, colocando mertiolate. Nem existe mertiolate mais, né, gente? Hoje em dia o pessoal não ia aguentar o mertiolate não, ardendo daquele jeito que ardia na nossa época. Eu estou muito antiga aqui, eu estou me sentindo muito velha, mas não é mertiolate, é outra coisa que usa hoje, né? Imagina, a gente fica fazendo curativo na ferida um do outro aqui dentro. A gente fica, sabe, fomentando as nossas feridas. Ei, está na hora de parar com isso, hein, gente? Porque o Senhor quer que a gente saia lá fora e que a gente possa ser diferença nesse mundo, que a gente possa brilhar a luz de Jesus. É claro que a gente precisa se amar, que a gente vai passar por lutas, que a gente precisa ser mão de Deus uns sobre os outros. Mas você viu como que Jesus fazia as coisas rapidinho? Jesus passava aqui, a mulher estava com um problema, sabe, de hemorragia. Deus passava, mudava a vida da mulher. Nossa, é a fé, gente. A fé muda a vida das pessoas numa fração de segundos. E o Espírito Santo começou a falar com a gente: lance mais sementes ao invés de ficar preocupado. Porque às vezes a gente joga uma semente aqui, ó, plim, na terra. Aí a gente água ela. Aí a gente fica assim: a gente está crescendo, não? Hoje a gente está dando certo, não? Meu Deus, quanto que vai crescer? Todo mundo lança semente, minha semente não cresce, meu Deus. Ei, não é assim que planta semente, não. Sabe como que planta semente? Você olha a semente, está boazinha, você joga a semente lá, você põe a terra, você irriga. Aí você vai para a próxima. E você vai jogando semente. E você vai jogando semente. E você vai jogando semente. Deus está cuidando daquela lá, querido. Quando a gente joga sementes na nossa vida, quando a gente começa a arriscar em coisas que Deus falou para a gente fazer, orar, falar mais de Jesus para as pessoas, sabe? Demonstrar uma atitude de amor, dar o braço a torcer, deixar a raiz de amargura, começar a viver uma vida por fé, começar a fazer coisas grandes no Senhor. E sabe de uma coisa? Como diz um pastor, né, que nós ouvimos uma vez, a gente sai rasgando se der errado, depois a gente volta costurando. Mas não contra princípio, viu, gente? Não estou falando contra princípio, a gente desobedecer princípio. Eu estou querendo dizer a gente deixar, depois que a gente deixou a dúvida, depois que a gente deixou as concessões para o inimigo, agora nós precisamos deixar o medo. Nós precisamos deixar o medo, a insegurança, medo de faltar provisão, medo de faltar capacidade, medo de ser injustiçado lá na frente. Será que nós estamos tendo esse medo? Medo de ser injustiçado, medo do futuro, medo das pessoas. Eu não vou ter um relacionamento não, mas vai que essa pessoa falha comigo. Mas você deve pensar assim: mas e se essa pessoa for a pessoa que vai florescer, que vai ser a melhor semente que eu lancei? Não importa as injustiças, não importa aquilo que a gente já ouviu, aquilo que a gente já viveu. Sabe o que importa? O que importa é se a gente for lançando as sementes, o Senhor vai fazer muitas delas crescerem e serem árvores frondosas para a glória de Deus. E para finalizar esse ponto e essa mensagem, eu queria dizer sobre o que aconteceu com Davi. Davi, querido, quando ele colocou naquela frente de batalha, ele viu aquele gigante bem grande. Quantos aqui tem gigantes nas suas vidas para enfrentar? Levanta a mão. Você tem gigante na sua vida? Vixe, eu tenho, hein? Eu tenho gigante para enfrentar. Meu Deus, tem hora que eu estou assim,
Esses últimos dias eu estou meio frenética, assim, naquilo que Deus vai fazer. Estou meio agitada no espírito, assim. Mateus sabe. Mas, às vezes eu penso assim, me dá um frio na barriga. Eu falo, meu Deus, Senhor. Onde que eu estou amarrando meu burro, meu Deus? Mas eu estou amarrando meu burro na presença de Deus, naquele que é fiel, naquele que é bom, naquele que é maravilhoso, naquele que tem um propósito na minha vida e já demonstrou isso várias vezes. É aí que você tem que amarrar seu burro, sabe? No lugar que Deus já falou que você tem que fazer. Entregar tudo de si. Em ser tudo para Deus. Não ser metade, mas ser inteiro para Deus. Eu tenho que parar de rodear esse púlpito, gente. Alguma coisa acontece comigo, eu não consigo. É mais forte do que eu. Mas, olha o que aconteceu com Davi. Davi chegou na frente de batalha. Gente, Davi, ele não era um guerreiro profissional, não. Ele chegou na frente de batalha, botaram uma armadura dele e falou, não consigo andar com isso, meu Deus. Estão me vestindo com isso aqui, mas não consigo andar com isso. Faz o seguinte, tira. Um exército estava com medo de enfrentar aquele gigante. Muitos homens juntos estavam com medo de enfrentar esse gigante. Mas sabe o que Davi falou? Davi foi sem nada. Pegou seu estilinguinho que eu já estava acostumada a usar. E falou, eu não tenho capacidade humana. Preste atenção, traga essa mensagem para a sua vida. Eu não tenho um passado favorável. Eu não tenho, às vezes, uma cultura de vida nessa e nessa área favorável. Não importa. Eu estou com aquilo que eu tenho aqui, mas eu vou fazer isso para a glória de Deus. E Davi virou e falou assim, eu não vou temer. Sabe, gigante, você vem contra mim com armas, você vem contra mim com preparo, com tamanho, com intimidação. Mas sabe com que eu vou com você? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E é em nome desse Deus que eu vou enfrentar esse gigante, que eu vou atirar na sua testa e que eu vou conquistar algo que vai ser determinante para o meu destino. É isso que Davi fez, gente. Davi não tinha certeza de nada humanamente falando, mas deixa eu te dizer, nós não precisamos ter certeza de nada humanamente falando. Nós precisamos confiar no caráter e na integridade de Deus. E que aquele que nos chamou é fiel para realizar. Crendo nisso, nós não podemos mais titubear. Nós precisamos dar passos efetivos e não deixar mais o tempo passar. Porque o Espírito Santo vai conosco, vai nos abençoar e vai realizar algo grande. Porque nós conseguimos, de uma forma consciente, remover os obstáculos. E agora nós não somos mais aquela torneira obstruída. Agora nós temos aquela torneira que flui da graça de Deus. Era para fazer o barulho. Ah, gente, eu tenho pensado nisso. Eu tenho pensado em todos os lugares que eu tento estar. Eu falo assim, meu Deus, deixa fluir de mim rios de água viva, Senhor. Senhor, faz palavras serem colocadas na minha boca, Deus. Deus, eu conheço Tua palavra, eu amo a Tua palavra, e eu preciso me dedicar mais à Tua palavra. Eu quero fazer, gente. O diabo não vai aguentar comigo mais, porque eu tomei decisões na minha vida. E nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas. Nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas. Nós precisamos decidir tirar os obstáculos. Nós precisamos decidir fluir na graça e na unção do Espírito Santo. Nós precisamos entender e confiar naquele que nos chamou e naquele que colocou aqui dentro de nós algo que nós podemos desempenhar de uma forma tão poderosa para Deus. Quando você flui água viva, a água viva atinge a vida de outras pessoas ao seu redor. E você vai ser essa pessoa que vai fluir a água viva, vai deixar fluir a água viva de Deus para outras pessoas. Em qualquer lugar que você estiver, querido, em qualquer lugar, preste atenção. Mas não esqueça dos 2 primeiros pontos. É da maneira de Deus, não é da nossa maneira. É sem fazer concessões. É nos apegando fielmente à verdade da palavra. Porque o Espírito Santo quer nos levar a esse lugar, mas a gente precisa remover a dúvida. Nós precisamos remover as concessões. E em terceiro lugar, nós precisamos remover o medo da nossa vida. E o terceiro lugar diz para confiar em Deus. E diz para entender. Sabe quando você fecha o olho e vai? Sabe quando você fala assim, ah, Deus,
tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Mas eu vou fechar meu olho e eu vou perder o medo e confiar. Porque era difícil demais Davi matar aquele gigante com aquela pedrinha. Mas ele confiou e ele declarou em nome de quem ele estava indo. Em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com dardos inflamados, você vem contra mim com espadas, você vem para mim com armas de guerra, você vem para mim com preparo. Você é um guerreiro experiente. Será que tem algumas lutas falando isso para você hoje? Será que tem algumas situações? Será que lá na parte das concessões, será que você está recebendo muitas propostas do inimigo, de pessoas que estão se colocando do seu lado? E para você ser aceito, você precisa fazer concessões. E às vezes você enche os olhos. Cuidado, querido, sinceramente. O Senhor vai te levar num lugar de aceitação dEle, onde o propósito de Deus é fluir na sua vida. As pessoas vão reconhecer. Você não precisa ser um chato que fica acusando as pessoas de pecador, isso e aquilo. Mas você também não precisa viver o estilo de vida que as pessoas estão vivendo. Porque Deus quer levantar pessoas que tenham um novo patamar da graça e da unção. E para isso a gente não pode se comportar da mesma maneira que todo mundo. E tá tudo bem. Ninguém pode ter tudo. Ou eu quero a água viva dentro de mim, ou eu quero os relances das glórias desse mundo, mas que talvez vão me levar para um lugar de incompletude. E eu quero propor para você que dentro de você existe uma água viva para ser acessada. Lembre-se, o inimigo não pode tirar essa água viva de dentro do seu interior. Mas o diabo não pode tirar, mas o diabo pode ficar lançando pedras e ele é paciente. Não permita essas pedras te assombrarem. Não permita essas pedras te pararem. Olhe para o alto, amém. Fique de pé no seu lugar. Remova os obstáculos. Sabe, o Espírito Santo está te falando agora sobre algumas pedras de concessão.